Bem, agora a gente vai falar de saúde e doação de órgãos. Hoje é o Dia Nacional do Doador e o Espírito Santo tem o que comemorar, viu, quando nós falamos em doações. O Estado é hoje uma referência em transplante de córnea. Atualmente não temos mais nenhum paciente à espera de uma córnea, mas ainda assim a fila por outros órgãos é grande. É uma espera angustiante pela vida. E para a gente entender a importância de um gesto tão simples, eu converso agora com o Gesaí da Costa, que aguarda 3 anos por um transplante de fígado. Bom dia, Gesaí. Obrigada pela presença do senhor aqui hoje. Tem quem também está aqui com a gente, é o médico da Central de Captação de Órgãos, doutor João Siqueira Neto. Bom dia, doutor João. Obrigada pela presença aqui também do senhor. Bem, acho que primeiro vamos falar um pouquinho dessa espera, né? São quantas pessoas na fila, doutor João? Hoje existem 808 pessoas na fila de espera por um órgão no Espírito Santo. A principal fila é de rim, tem 786 pacientes, assim como em todo o Brasil, é a maior lista de espera. De fígado nós temos 19 pessoas na lista de espera. Coração, somente 3 pessoas, e a grande notícia que a gente tem é que de córnea a gente conseguiu zerar esse mês a lista de espera. Foi o 3º estado do Brasil que conseguiu zerar a lista de espera de córnea. Isso é realmente uma vitória, é muito bom a gente saber disso. E isso demonstra que as famílias estão tendo mais consciência, estão fazendo a doação das córneas dos entes que se foram, né? Mas aí a gente viu que existem 808 pessoas ainda aguardando um transplante, como é o caso do senhor Isaí, que está aqui com a gente, né? Isaí, fala pra gente como é que é essa sensação, como é que é essa espera? Igual eu tinha falado antes, eu estou mais tranquilo, né, que eu não estou assim, com aquele igual a gente vai na fila lá, a gente vê aquele monte de gente, tá? Pessoas muito debilitadas, né? A gente fica vendo assim, né, a gente até olha, eu penso que a gente nem sente nada, mas a gente fica sempre com aquela coisa assim de um dia vai aparecer, né? Fica aquela esperança? Isso, fica, com certeza. Todos os dias o senhor fica naquela ansiedade de receber um telefonema, receber um chamado para uma doação? Todo dia o telefone toca e a primeira coisa que a gente pensa é nisso, entendeu? Quando você fica meio assim, leva aquele susto, mas igual eu falei, eu já fui lá 2 vezes, né? E outra vez agora que eu estava com um problema que eu não deu para fazer, mas eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir ainda. Uma hora vai dar certo, né? Se Deus quiser. Gente, o pessoal de casa, para vocês aí de casa entenderem, o senhor Josaí, ele já foi chamado 4 vezes para realização de um transplante de órgão, mas ele não era prioridade, ou seja, ele não era o primeiro da lista, ele foi chamado junto com o paciente. Explica pra gente, que prática é essa, doutor João? Como é que funciona? Tem uma pessoa que está ali, primeira da lista, mas uma outra também é chamada para cirurgia? Isso, os órgãos que têm pouco tempo para realizar o transplante, às vezes chamam mais de um paciente. O fígado tem 12 horas para realizar o transplante, no máximo, e o coração 4 horas somente. Então, às vezes, as equipes, o paciente é do interior, demora tempo para chegar ao hospital, e quando chega ainda tem que realizar vários exames para ver se está com infecção, se tem alguma contraindicação. Então, eles já chamam o primeiro, o segundo, para ir fazendo os exames e ver que tem condições de receber o transplante. Inclusive, o seu Gesaí estava me contando que a última vez ele chegou ao hospital e estava com infecção. E aí, infecção não pode receber o órgão, porque após o transplante ele recebe uma imunossupressão, então a imunidade cai muito a imunidade e o risco de uma infecção no pós-operatório é muito grande. Por sinal, é a principal causa de óbito pós-transplante é a infecção. A infecção é muito séria, né? Olha, a gente tem aqui a participação do Odair José Silva, da Conceição. Ele gostaria de ser um doador de medula óssea, mas ele não sabe como que ele faz isso, porque, pode haver alguém nesse Brasil que seja compatível com a minha. Ele gostaria de saber como é que pode ser um doador. Ele mora em Castelo, no Espírito Santo. Obrigada pela participação, Odair. Basta procurar o banco de sangue do Hospital das Clínicas de Vitória e fazer esse cadastro, coletar uma amostra de sangue para fazer o cadastro para ser doador de medula. Inclusive, o Espírito Santo também realiza transplante de medula, só de medula autóloga, no Hospital Santa Rita. Esse ano já foram realizados 10 transplantes de medula. E como é que funciona esse processo? Ele faz essa doação, ele fica lá no banco de dados e pode ter alguém compatível em algum lugar do país aí com ele? Exatamente, ele faz esse cadastro, é feito a tipagem sanguínea dele, a identidade genética dele, e se ele tiver algum paciente que precisa
que tem identidade genética parecida, ele é convocado a fazer a doação. Agora, a gente é um gesto daí, parabéns pela sua iniciativa aqui de procurar saber como fazer parte, como ser um doador, porque a gente vê a importância disso, conversando até com o seu Josaí, né? O que o senhor diria para as pessoas que perdem um ente querido? O que elas devem? Claro que é uma dor tremenda, né? A gente imagina a situação de perder, né? Mas o que o senhor diria para essas pessoas? É muito difícil, né? Mas é porque acho que a pessoa acho que deve ser o quê? Não sei, uns 50% mais ou menos do outro, os órgãos, né? É um pouco mais. Qual a porcentagem de doação? 50%, 60% acho que faz esse gesto, né? De doar os órgãos. Esse ano, o índice de recusa familiar, inclusive, aumentou um pouco. Ano passado estava em 20%, esse ano subiu para 43% o índice de recusa familiar. Mas uma doação pode salvar até 8 vidas. Né? São duas córneas, 2 rins, fígado, pâncreas, coração e pulmão. É muita gente que a gente pode salvar, né, seu Josaí? Como é que é a vida do senhor? Aí tranquilo, né? E as limitações que o senhor enfrenta à espera dessa doação? Eu tenho que ter algumas limitações. Eu não posso me esforçar muito, entendeu? Se eu pegar peso, por exemplo, eu não posso muito. Sinto muita dor se eu fazer movimento, entendeu? Eu tenho que estar sempre mantendo aquele ritmozinho ali de devagar, não posso ficar forçando isso. Né? Dá aquela secura na garganta, aquele coisa, qualquer coisinha é uma coisa que eu tenho problema de varizes também, né? Eu falei. Então acaba aliando um problema com o outro, né, seu Josaí? Isso. Josaí, eu queria agradecer muito a sua presença aqui hoje. Acho que é importante a gente sempre falar sobre esse assunto, trazer o tema justamente para chamar a atenção das pessoas, porque tem muita gente precisando, né? Com certeza. Assim como o senhor, tem mais 807 pessoas na fila, né? Tem muito. Seu Josaí, obrigada. E a gente fica aqui na torcida para que logo, logo apareça um fígado para o senhor, viu? Muito obrigado. Bom dia, doutor João. Continua com a gente, porque daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre o transplante de órgãos. Fica aqui com a gente, viu, doutor João? E agora a gente continua a falar de saúde, da doação de órgãos. Só aqui no estado de janeiro a junho deste ano foram realizados 257 transplantes, viu? A maioria foram de córneas, seguido por rins, fígado, medula óssea e coração. Doações como essas salvam muitas vidas, gente. Como a gente falava aqui no primeiro bloco, elas ajudam a quem já não tem expectativa de uma vida saudável, como é o caso aqui do Ralph Estrela, que recebeu um rim há 4 anos. Bom dia, Ralph. Bom dia. Uma vitória, né? Uma vitória, verdadeira. Como é que foi quando o senhor recebeu a notícia de que receberia um rim, tinha lá um rim para você? É inexplicável, né? Inclusive, estava indo até para a igreja, quando me ligaram, você está na fila, você está em terceiro, são 2 rins, né? Você está em terceiro, vem para cá que ele pode ser seu. E chegando lá, 2 não foram encontrados e ficou um para mim, né? E recebi o rim. E uma alegria tremenda, né? Você já, como é que o senhor estava? Muito novo, perdão perguntar, mas quantos anos você tem? 31. 31 anos. Já tem 4 anos. Ou seja, muito jovem, né? Precisando já de um transplante. Verdade. Eu estava muito debilitado, né? Quando eu fazia hemodiálise, estava muito fraco, inclusive fui para UTI, tive parada cardíaca. E eu não estava aguentando mais não. E graças a Deus recebi esse transplante, né? A família do rapaz que liberou... Que faleceu, né? Faleceu, que liberou o órgão, foi essencial. Muito bom, muito importante isso. Uma graça, né? E a gente aqui está falando de transplante de rim, o Zenido da Serra. Ele quer saber se ele doar um rim, ele vai conseguir levar uma vida normal somente com um rim, porque a gente tem 2, né? A gente pode doar um, né, doutor? Pode doar um e a vida continua normalmente. O rim único consegue fazer a função dos 2 sem problema. Ó, a gente tem mais uma pergunta aqui da Mônica Gomes de Vitória. Ela perdeu o filho há 1 ano, ela doou as córneas. Ela queria saber por que quem doa não pode estar sabendo para onde foi o órgão. Isso é uma questão que já teve alguns problemas, é uma questão bastante complicada, teria que ter um apoio psicológico com essas famílias que doaram para poder conhecer a família dos receptores. Já teve problema das famílias doadoras ter problema de querer
achar que estava ali o corpo uma parte do corpo e querer ter um direito de posse do corpo. Então, devido a esses problemas, o SNT, o Sistema Nacional de Transplante, orienta a não dar informação de quem recebeu esses órgãos. Você conhece o doador? Não. Sabe quem foi? Não tem contato nenhum, Raul? Não, nenhum. Ó, a gente tem aqui a participação do Carlos de Vitória, Carlos Veizini de Vitória. Ele diz que está sempre em hospitais e já viu muitas vezes, antes da pessoa morrer, perguntarem se ele é um doador. Aí, ele, segundo ele, o enfermo já fica com receio de falar que sim e a morte ser adiantada. Ele acha que tinham que ter mais cautela na hora de pedir à família ou ao doente a doação. Como funciona esse processo, doutor? O processo de diagnóstico da morte cefálica, ele é extremamente rígido e rigoroso, e a lei no Brasil que determina isso, ela é exemplo no mundo, inclusive. São necessários 2 exames médicos, realizados por médicos diferentes, sendo um neurologista, e após um exame complementar que comprova que não tem mais fluxo no cérebro desse paciente. Só então é dado o diagnóstico de morte cefálica e a família é abordada. Essa abordagem, antes de ter dado o diagnóstico, ela não é o correto, não é indicado. Geralmente é feita a abordagem somente depois. Após já o diagnóstico. Após o diagnóstico da morte cefálica. Antes não tem essa abordagem. Às vezes alguma outra pessoa, não o profissional que está atendendo o paciente, pergunta à família se existe esse desejo, mas o médico, a equipe, o psicólogo, a equipe da CIDOT só abordam após terminar o protocolo de morte cefálica. Sou João Elizabeth da Serra. Ele quer saber se uma pessoa que tem 74 anos pode receber um rim. Então, esse limite não existe mais. Uma época já teve um limite para receber os órgãos, mas hoje em dia, qualquer idade, ele pode receber os órgãos. Qualquer idade, né? Porque a alegria é uma só, né, Ralf? Fala pra gente como é que é essa sensação, essa felicidade toda. Porque aquilo que eu acho mais importante é que não adianta, a gente sempre tem que repetir. É um momento de dor, é um momento de tristeza da família, mas que a gente pode, sim, pensar na vida de outras pessoas. Já que você não tem mais pessoa que você ama do seu lado, você pode dar a vida para muita gente. O doutor João já disse aqui, um corpo, né? Um corpo pode salvar 8, pode ser 8 transplantes, é isso? Isso, e mais, um dado interessante, que a chance de você entrar numa lista de espera para algum órgão é 5 vezes maior do que a lista de você virar um doador de múltiplos órgãos. Então, além do ato de amor, de doar os órgãos, a gente tem que pensar que nós podemos estar na lista de espera. Ou seja, hoje a gente está doando, amanhã podemos ser um de nós a precisar, né? Como aconteceu com você, né, Ralf? Tão novo, já precisando de um transplante. Verdade. Depois que eu recebi o órgão, o rins, minha vida praticamente mudou. Eu já tinha praticamente desistido quando fazia hemodiálise. Muito ruim mesmo estava. Hoje eu já posso viver com a minha família. Eu não tinha trabalho, não tinha nada, não fazia. Hoje tem 5 lojas, depois do transplante, corri atrás, batalhei, venci. Como quer dizer, não tem coisa melhor não. Se puder doar, a pessoa puder, né, fazer a doação, liberar, pode, porque vale a pena, né? Vale a pena, né, vale a pena. Vale a pena. Obrigada, parabéns pela sua vitória, viu? Muita saúde pra você, tá? Ok, muito obrigado. João, obrigada também pela sua presença aqui. Acho que é muito importante. A gente sempre fala desse assunto. O Espírito Santo está no caminho. A gente está sendo vitorioso aí nessa luta, mas tem muito mais a percorrer, né? Obrigada, um bom dia. Nós vamos